Então, vamos falar um pouquinho do exame de urina. A primeira avaliação que a gente faz é uma avaliação macroscópica de cor, aspecto e limpidez. A cor da urina está muito relacionada, por exemplo, às vezes com o estado de hidratação do indivíduo. As medidas físico-químicas, volume, densidade, pH da urina, e aí é muito importante a gente entender que o pH da urina, ele não necessariamente reflete o pH sanguíneo, né? A gente não vai ter o mesmo pH da urina, o mesmo pH do sangue. O que a gente tem é uma tendência, se você tem um sangue ficando mais ácido, você vai eliminar esse ácido na urina, então a sua urina acidifica. O sangue mais alcalino deixa a urina mais alcalina, então a gente tem uma resposta aí importante. Lógico que medicamentos e alimentos que você está ingerindo podem também mudar o pH da sua urina. Glicose está presente na urina quando o indivíduo tem diabetes. As proteínas podem estar presentes no indivíduo que está sofrendo com o processo de hemólise. E aí a gente vai lembrar que tanto proteínas quanto a hemoglobina vão estar presentes na urina. Isso denota aí o risco de eventos hemolíticos. A gente pode pesquisar também bilirrubinas na urina, que é um sinal claro de dano hepático. E a gente pode avaliar corpos cetônicos, mas aqui é interessante observar que quem faz dieta cetogênica, a melhor forma da gente avaliar isso é através do sangue. Aqui, quando a gente fala de corpos cetônicos na urina, a gente está pensando mais em situações patológicas, né, como uma cetoacidose no diabético. E o nitrito na urina, ele é um indicativo aqui de possível infecção urinária por uma bactéria que tem a capacidade de converter nitrato em nitrito. Bom, os exames microscópicos do sedimento têm pouca aplicação na parte do esporte, eles estão mais relacionados para a gente detectar uma infecção urinária. E aí, um aumento de leucócitos em hemácias claramente demonstra uma infecção urinária. Se a gente tiver ausência de leucócitos e presença de grande quantidade de hemácias, talvez a gente possa ter um cálculo urinário. E aí a gente tem que investigar se existe presença de bactérias ou não, porque nós podemos ter algumas infecções urinárias aí em que os leucócitos não estão presentes. E eu posso ter condições inflamatórias, onde eu tenho leucócito e não tenho bactéria. Tá? Então a gente tem que fazer uma investigação, não através do exame de urina comum, a gente tem que fazer uma investigação adicional através de um exame de urocultura, isso na prática esportiva somente em condições clínicas, né? Cilindros, cristais e células são também encontrados em condições específicas de alterações muitas vezes glomerulares. Bom, a cor da urina, para a gente falar de uma forma mais aplicada, a cor normal dela varia desde o estado mais claro até um estado mais concentrado. Então, isso aqui a gente tem urinas aqui de vários momentos do dia com cor de urina normal. O que a gente pode fazer é fazer uma correlação entre a cor da urina e o estado de hidratação. Lógico que se você quiser fazer isso, você vai ter que precisar de uma tabela, que você pode conseguir essa tabela aí na internet, que você pode baixar e imprimir com uma qualidade boa, plastificar, ou até o próprio paciente pode comparar a cor da urina com essa escala de cores para tentar saber o estado de hidratação. O único cuidado que a gente tem que ter é que para fazer a comparação da cor da urina com o estado de hidratação, essa coloração da escala de cores, você precisa fazer a urina num frasco transparente, não é isso? Porque se você urina no vaso, o vaso já tem água e aí aquela água vai diluir um pouco ali a urina e você não vai fazer essa relação. Tá? Uma urina escura no vaso realmente é um sinal que as coisas não estão bem, né? Porque se nem diluindo com a água ela mudou de cor, mas isso aí é uma outra situação. Vamos lá para ver cores anormais de urina. Esse slide aqui mostra para a gente várias cores anormais. Urina verde, como por exemplo, uma urina que pode ficar verde por conta de uma infecção por pseudomonas, uma bactéria que causa infecção urinária, ou por conta de alguns medicamentos. Aqui a gente tem cor alaranjada por uso de medicamento, cor avermelhada por presença de sangue, uma urina de cor mais tendendo um marrom aqui, um marrom cor de Coca-Cola para bilirrubina. Então a gente tem aqui uma urina mais turva com presença de leucócitos, denotando infecção. E aí por que é interessante a gente observar? Quando a gente vai fazer o exame de urina, se a sua urina estiver corada, estiver com cor, ou porque você está usando uma medicação, ou por conta de algum alimento que você está ingerindo, o ideal é, se possível, você não ingerir o medicamento, né, ou o alimento, para que a urina não tenha cor, para você fazer o exame de urina, porque a maior parte daqueles exames de urina que a gente viu anteriormente, eles são feitos através de mudança de coloração. Se o indivíduo está usando uma medicação que colore a urina, essa cor vai prejudicar lá a análise e muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o exame.
se possível. Lógico, se for um antibiótico que você está usando, você não vai poder parar o tratamento. Então, você tem que informar lá e, logicamente, essa análise vai ficar prejudicada. Se for um alimento, a gente deixa de consumir esse alimento. É muito importante porque a cor realmente pode prejudicar a observação e esse detalhe ele deve ser passado para o paciente, porque senão ele vai perder, né, a amostra de urina que ele coletou para fazer o exame. Bom, nós podemos avaliar alguns parâmetros no sangue desses indivíduos praticantes de atividade física para tentar detectar uma alteração renal ou outras alterações relacionadas ao exercício. E aí, quando a gente fala de valores de ureia elevado, eu posso ter excesso de proteína na dieta, né, uma alimentação com muita proteína ou o uso de proteína na dieta como suplemento, vai promover o aumento da ureia. Gente, mas esse aumento da ureia não é que vai ter aumentos comparáveis com insuficiência renal. A gente vai ter valores de ureia um pouco acima do valor normal de um indivíduo que não ingere tanta proteína. A desidratação pode fazer esse processo também de aumentar a ureia. A diminuição do fluxo sanguíneo renal ou a própria doença renal intrínseca podem fazer com que a ureia não seja filtrada e eliminada na urina. Daí sim ela se acumula na circulação e isso é um sinal claro de problema renal. Mas aí a ureia aumenta muito, né? Muito acima dos valores de referência de 1 a 2 vezes o limite de referência superior. E aí o indivíduo pode ter também uma obstrução urinária que impede a remoção da ureia. Essa ureia pode voltar para um gradiente contrário e aumentar na circulação. E aqui de vermelhinho eu deixei o que é importante para a gente observar nos praticantes de atividade física. Olha só, reposição inadequada de glicogênio para os treinos ou competição, ou a pessoa que vai lá treinar de jejum, o que pode acontecer? Ele pode catabolizar suas próprias proteínas, as proteínas musculares, né? Isso eu estou falando de pessoas que não têm uma proteína em quantidade suficiente e ainda vão treinar em jejum, ou aquelas pessoas que não puseram a quantidade de glicogênio ideal ali no músculo. O que vai acontecer? O substituto natural aqui do carboidrato será a proteína endógena. E aí a gente começa a ter catabolismo proteico, aumenta a quebra dos aminoácidos, eu aumento a amônia, que vai aumentar a ureia. Então, nesses casos, a ureia aumenta por conta de uma alteração de proteólise. Isso é muito importante a gente relacionar também com a concentração de cortisol aumentada, tá? E essa degradação proteica acentuada, nos casos de proteólise aqui, mais relacionados às patologias, a gente pode ter uma alteração importante da ureia. Aqui a gente tem os valores de referência para os praticantes de atividade física ou indivíduos fisicamente ativos, de 15 a 45 mg por decilitro. Ele é ligeiramente diferente aqui no mínimo, porque no indivíduo que pratica atividade física a gente tem maior turnover dessas proteínas e aí a gente tem um pouquinho mais de ureia na circulação, mas nada que ultrapasse o valor máximo do limite de referência. Bom, um outro parâmetro muito interessante para a gente fazer essa relação com a massa muscular é a creatinina sérica. Creatinina, ela vem dessa reação aqui, que a gente já viu catalisada pela creatina quinase, né? Creatina sendo convertida em fosfocreatina e depois eu quebro fosfocreatina, forneço esse fosfato rico em energia aqui para o ATP e aí a gente tem a produção de ATP ou também a gente tem a utilização desse fosfato rico em energia nas contrações rápidas. Bom, uma parte dessa creatina que está aqui, ela perde uma molécula de água, desidrata e forma a creatinina. Tá? A creatinina, então, é a creatina desidratada que é eliminada na urina através do processo de filtração glomerular. Bom, a quantidade de creatinina na circulação é proporcional à quantidade de creatina que você tem no músculo, tá? E aí, os valores de referência para quem pratica atividade física, eles ficam entre 0,8 e 1,5 mg por decilitro. Isso é importante a gente entender porque a gente tem valores na clínica para não praticantes que vão até 1,2. E quando o indivíduo começa a praticar atividade física, principalmente com características de ganho de massa muscular, treinos de hipertrofia, vai aumentar a creatinina. Não é porque ele tem um problema renal, é porque ele está formando mais creatina. Todos os indivíduos que estão suplementando com creatina também vão aumentar a creatinina, porque você vai formar mais creatinina. Então é muito cuidado na hora da gente avaliar isso, né? E principalmente na hora da gente fazer um post para colocar na internet, hein, gente? Muito cuidado com isso, porque
vamos pagar mico aí, hein? Não queremos isso. Bom, as limitações da creatinina sérica, elas estão envolvidas na diferença de massa muscular entre homens e mulheres. Então, homens têm mais creatinina, mulheres têm menos creatinina na circulação. A etnia, né, e a idade, à medida que avança a idade, a gente diminui a massa muscular, diminui também a quantidade de creatinina. E indivíduos da etnia, brancos e negros, têm diferentes quantidades de massa muscular, diferente quantidade de creatina intramuscular e creatinina na circulação. E a gente tem uma possibilidade de usar essa creatinina, né, como uma forma de avaliar o ganho de massa muscular ou a perda de massa muscular. A gente tem uma relação muito interessante entre os parâmetros de antropometria, como o índice de massa corporal, o índice de massa livre de gordura, e a creatinina. Quando aumenta a creatinina, a tendência de estar aumentando a massa muscular ou a massa livre de gordura, tá? IMC também aumenta proporcionalmente, aí a gente tem uma alteração inversa. Por exemplo, se o indivíduo está ganhando, se o indivíduo está com mais gordura, a tendência é a creatinina estar diminuída. Então a gente tem aí uma correlação positiva muito importante com o ganho de massa. E aqui a gente tem, olha que interessante, esse estudo eu coloquei para vocês aqui, para a gente avaliar dois grupos de atletas, tá? Os atletas foram avaliados aqui, jogadores de futebol de uma categoria júnior, eles foram avaliados ao longo do ano, em 5 momentos: início dos treinos, quando eles chegaram na reapresentação, depois de 45 dias aqui, 45 dias, nesses intervalos eles foram avaliados. Percebam que em C1, tanto a ureia aumentou, quanto a creatinina diminuiu. Tá? Agora eu pergunto para você, aumento de ureia significa o quê? Nós que acabamos de ver isso. A diminuição da creatinina sinaliza o quê para um praticante de atividade física? Então responda essas duas perguntinhas e a gente já vai ver isso na sequência. Bom, respondendo as perguntas, olha só que interessante. O indivíduo que está praticando atividade física e está aumentando a ureia, pode ser catabolismo, ou pode ser que ele esteja lá com reposição inadequada do glicogênio. Bom, se for a reposição inadequada do glicogênio e ele estiver fazendo um estado catabólico, o que vai acontecer com a massa muscular? Vai diminuir. Se diminuir a massa muscular, o que acontece com a creatinina? Diminui. Então, olha que interessante, se a gente olhar C1, aumentou a ureia, C1, diminuiu a creatinina, esses indivíduos estão diminuindo a massa muscular porque eles estão em estado catabólico. Tá? Nesse caso aqui desses atletas, eles estavam indo treinar em jejum, não tinham um aporte nutricional, estavam com dificuldade de conseguir suplemento, inclusive alimento. E aí o que acontece? À medida que a gente consegue colocar suplementação, melhorar a dieta deles, aumentar o conteúdo de proteína e de carboidrato na dieta deles, ali durante e após os treinos, a gente começa a ver o valor da ureia se mantendo, porque a gente está tendo mais proteína aqui, e aqui a creatinina aumentando, que estão ganhando massa muscular. Isso se reflete nos parâmetros de antropometria. Tá? Então percebam que a gente consegue fazer essa relação com a creatinina e com a ureia, principalmente se você faz o acompanhamento da antropometria dos parâmetros de composição corporal. Aqui a gente pode falar de bioimpedância, de outros componentes aí que consigam fornecer os parâmetros de massa muscular. Okay? Bom, na clínica a gente consegue fazer também a depuração de creatinina, e aí aqui é mais uma questão de avaliar a função renal, é a gente fazer a coleta da urina de 24 horas, todo o volume urinário de um dia. No dia seguinte a gente vai lá no laboratório entregar a urina e coleta o sangue e faz uma continha, o quanto de creatinina que você eliminou na urina e o quanto que tem no sangue, e a gente faz aí uma estimativa da filtração glomerular. O problema aqui é conseguir fazer uma coleta de urina de 24 horas adequada. A gente tem que refrigerar essa amostra de urina, deixar em casa, não pode perder nenhum volume nessas 24 horas. Então, para tentar driblar isso, algumas sociedades, como a Sociedade Brasileira de Nefrologia e o National Kidney Foundation, têm fórmulas, né, calculadoras, para que a gente consiga, né, através desses links que eu coloquei aqui para vocês, você pode inclusive baixar o aplicativo ou entrar direto na página da Sociedade Brasileira de Nefrologia e você pode encontrar, né, a forma de estimar a filtração glomerular apenas baseada-se na creatinina ou na cistatina C.
Mas eu queria deixar um alerta, se o indivíduo for um praticante de atividade física e faz atividade física que influencia na quantidade de massa muscular, a gente não vai poder usar essas fórmulas, porque essas fórmulas elas não levam em consideração a massa muscular, tá? Então o ideal é a gente não usar essas fórmulas para os praticantes de atividade física, porque todo aumento de massa muscular que levar ao aumento de creatinina na circulação, por conta do aumento da massa muscular, vai favorecer a diminuição da filtração glomerular nessas fórmulas, tá? E aí a gente ter equivocadamente uma alteração de função renal, tá? Então, sempre que você quiser avaliar a função renal de um praticante de atividade física, alguém que faz principalmente treinamentos de força, principalmente quem faz musculação ou os fisiculturistas, né, o pessoal do bodybuilding, tem que fazer o uso de avaliação aqui da cistatina C. É um marcador, é uma proteína que é produzida por todas as células nucleadas. E aí o que ela tem? A função dela é inibir proteinase. Depois de exercer a função, ela é filtrada pelos glomérulos, é eliminada, né, reabsorvida e metabolizada. E aí o que acontece? Se ela não for filtrada, reabsorvida, se ela for filtrada e reabsorvida e não for metabolizada, ela vai acumular na circulação. Então eu vou ter o acúmulo dessa proteína, dessa cistatina na circulação. Então sempre que a cistatina eleva é porque eu tenho uma alteração da filtração renal, um problema renal. E aí olha só que interessante, é um exame útil para o praticante de atividade física? É um útil para crianças, para idosos, naquelas situações onde a gente não tem segurança de usar a creatinina. Só que não é um marcador ainda popularmente conhecido e isso impacta no preço, fica um pouco mais caro. Então você tem que avaliar com critérios se vale a pena usar a cistatina ou não. Estou colocando essa ferramenta para vocês, que é uma forma da gente tentar monitorar a função renal de indivíduos que praticam atividade física e essa atividade física tem impacto no ganho de massa muscular. Bom, um outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente está falando de rim é a ocorrência de rabdomiólise. Tá? E aí, rabdomiólise, gente, é um termo, né, que no passado se usava qualquer elevação de creatina quinase acima de 2.000 unidades por litro, o pessoal falava rabdomiólise. Tá? E hoje já se sabe que às vezes você faz uma atividade física, indivíduos que fazem corrida, né, de aventura, ultramaratona, esses indivíduos vão ter, né, valores de CK muito acima de 2.000 unidades, tá? Sem ter nenhum problema. O problema está em fazer uma atividade física extenuante, ou, por exemplo, no caso de lutas em que a gente tem um trauma muito grande tecidual, uma liberação de proteínas muito grande, essas proteínas precisam ser eliminadas principalmente pelos rins, né? E aí quando a gente está falando de proteína que estão sendo eliminadas, eu estou falando também da hemoglobina, que está sendo liberada por conta do trauma, da hemoglobina e da mioglobina. Essas duas proteínas têm ferro. Tá? E aí, quando vai passar pelo glomérulo, esse ferro pode ficar acumulado ali e provocar estresse oxidativo e ocasionar um problema renal. Então, para definir rabdomiólise atualmente, a gente precisa ter elevação de CK total acima de 10.000 unidades litro e ter uma alteração, né, em algum órgão que geralmente é o rim. Ok? E aí, algumas considerações importantes. A gente sabe que alguns atletas, principalmente no MMA e nas lutas, passam por um processo agressivo de perda de peso. Se esse processo não for bem monitorado, o que pode acontecer? Né? A redução da ingestão hídrica, a gente aí passa a ter um processo de diminuição do ritmo de filtração glomerular e durante os treinos e lutas ele pode passar a ter mais dessas proteínas na circulação e a dificuldade de liberar isso vai favorecer o risco de ter uma rabdomiólise. Então, sempre que a pessoa está fazendo atividade física, o ideal é se hidratar, porque senão a gente pode ter o risco do acúmulo dessas proteínas ali e favorecer o aparecimento da rabdomiólise, que é fatal, e às vezes a gente tem quadros aí de indivíduos que morrem de insuficiência renal aguda por conta do quadro de rabdomiólise, ok? Bom, dentre esses metabólitos que a gente utiliza muitas vezes na clínica para avaliar a função renal, alguns que a gente viu até agora na aula, eles não têm a mesma aplicação, ureia e creatinina principalmente, e o ácido úrico também. O ácido úrico dentro de concentrações fisiológicas, a gente falou cedo na nossa aula, ele é um parâmetro de avaliar estresse oxidativo que ele pode ser utilizado como um marcador de capacidade antioxidante. Lembrando que esse parâmetro de capacidade antioxidante, ele está dentro de valores fisiológicos. Lógico, a atividade física
favorece o aumento do ácido úrico, e aí a gente tem valores de referência entre 3,6 e 8,2 miligramas por decilitro para quem pratica atividade física, como por exemplo jogadores de futebol. Acima desse valor, a gente já pode ter o ácido úrico atuando como um agente pró-inflamatório. A grande vantagem é que eu posso fazer ácido úrico tanto no sangue quanto na saliva de uma forma não invasiva. Tá? E aqui eu coloquei um exemplo de como que isso pode ser utilizado na prática, né? Aqui a gente tem vários atletas que foram avaliados ao longo do ano, né? Os jogadores foram avaliados, a maioria deles dentro dos valores de referência, e alguns aqui que estão circulados em vermelho, eles estão com valores de ácido úrico abaixo do limite de referência. Isso significa aumento do estresse oxidativo e diminuição da capacidade antioxidante. Se a gente começar a relacionar isso com outros exames, a gente vai ver que a gente vai poder relacionar essa baixa de ácido úrico com parâmetros que foram analisados, como uma CK elevada, um leucócito elevado e um PCR aumentado. Então eu posso ter situações aqui que podem se intercomunicar. Isso pode servir até para intervenções aqui pontuais, como por exemplo o aumento do aporte de antioxidantes nesses indivíduos.